Boa noite. As mulheres estão dominando o mundo. Você vai dizer que já sabia disso, eu também. Porém, somente hoje me dei conta de que não é apenas um papo feminista, ou mesmo assunto de homens confiantes de sua autoridade masculina, que apenas pretendem fazer média com o sexo oposto. Como réu, confesso, essa história de mulher assumindo seu lugar no mundo me cheirava coisa de revista feminina buscando fortalecer a autoestima do sexo frágil. Sinceramente, não que eu temesse a possibilidade, mas agora, mais do que matéria de revista, mera homenagem no Dia Internacional da Mulher, isso se tornou concreto, mensurável, quantitativamente comprovado, estatisticamente verdadeiro. Eu já havia reparado que elas realmente estavam mais confiantes. Notei isso pelo andar delas nas ruas. Incrível como parecem saber realmente para onde estão indo. Repare você, as mulheres estão sempre com a cabeça ereta, passos rápidos e decididos. Agora compare com os cuecões, perdidos nas esquinas, olhando para os lados, desconfiados, inseguros, sempre fingindo falar com alguém no celular. Só resolvem agir quando uma saia vermelha passa indicando que o sinal está verde. Elas realmente estão tomando conta de todos os comandos. Perceba isso no local onde você trabalha. Provavelmente a sua gerente já seja uma mulher, ou se ainda não é, dê uma olhadinha disfarçada para aquela moça que está bem próxima de você naquela mesa ao fundo. Veja como ela quer saber de tudo, vive dando palpite, fazendo sugestões. Não chega um dia atrasado e quando você lhe pergunta sobre algo, ela responde como se já tivesse ensaiado a resposta. Começou a trabalhar na empresa meses atrás e já sabe tudo o que você demorou anos para saber. Está terminando a faculdade e lhe informa o que pensa em fazer um curso de pós-graduação. Viu só? E na escola, na faculdade, quantas mulheres tem na sua sala? Se forem muitas, melhor é você ficar calado, já que a maioria sempre vence. Se forem poucas, ligue o sinal de alerta, pois quem determina o ritmo das aulas também são elas. E se for apenas uma, não se engane, certamente é a mais inteligente, aquela que senta bem na primeira fila, que toma nota de tudo e parece tomar nota até da sua nota, já que você ficou para exame e ela... Veja aí na sua cidade, quantas estão em cargos de chefia na prefeitura, nas empresas, nas escolas, nos hospitais. Parece uma invasão, uma revolução, uma insurreição. Cadê aquela dona de casa, a rainha do lar? Onde foi parar na Amélia aquela que era mulher de verdade? São muitos os sinais e eu gostaria até de estender o assunto, mas peço desculpas, pois vou ter que parar por aqui. É que neste momento, quando eu estava escrevendo esse texto, minha mulher precisava usar o computador e eu ainda tinha que arrumar a cozinha. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2014. Você ao vivo e em cores aqui no Hora da Verdade, mais uma edição. E quem são as entrevistadas e o tema dessa noite? Jornalista Natália Carvalho apresenta pra gente. A página Moça, Você é Machista foi criada em setembro de 2012. O principal objetivo era alertar sobre a reprodução do machismo pela própria mulher. Depois, outros temas também foram acrescentados para a discussão, como homofobia, racismo e todos os outros tipos de preconceitos. A página ganhou o cenário nacional e é uma das maiores do Brasil sobre o tema e conta atualmente com cerca de 300 mil seguidores. Outro assunto abordado na página é a violência contra a mulher, tema que, infelizmente, tem se tornado comum em nosso cotidiano. Um dos casos recentes é o desaparecimento da funcionária pública Andréia Araújo de Almeida há quase 2 semanas. Uma das irmãs da servidora afirma que Andréia foi vítima de violência doméstica. Tem queixa na delegacia, sabe? Ela tem medida protetiva, ela fez queixa, tem uma medida protetiva contra o ex-parceiro. A gente não pode afirmar nada, mas são suspeitas. Para falar sobre esses assuntos, recebemos no Hora da Verdade de hoje as professoras Andréia Benetti e Ana Chaves. Jornalista Natália Carvalho, hoje eu estou no meio das mulheres. A jornalista Natália Carvalho apresentando para a gente aí as entrevistadas dessa noite do Hora da Verdade, Andréia Benetti, professora, e também a professora Ana Chaves. A gente vai estar discutindo questões ligadas ao universo feminino, que é claro, tem tudo a ver também com o universo masculino. Aliás, as mulheres realmente são de Marte, os homens são de Vênus? Como é que é essa história? Boa noite, Andréia Benetti, obrigado pela sua presença. Boa noite, Ana Chaves. Boa noite, William. E aí, as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte? Existe essa proposta? Eu não gosto muito dessa abordagem, mas eu entendo até a época que ela foi escrita. Acho que foi meio que auge da liberação sexual feminina, né? Quando a gente fala esse papo de que as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, geralmente é para falar do romantismo, né? Atribuído à mulher como se fosse forma natural. Eu vejo mais como
cultura, uma forçação cultural que a gente está quebrando aos poucos, mas está aí, é um livro muito vendido. Agora, Ana, eu falei no meu editorial, né, que às vezes nós, homens, né, às vezes a gente olha para uma mulher assim, e realmente é isso. Eu fico falando, nossa, parece que essas mulheres sabem onde vão e aqui nós vamos, os cuecões estão perdidos aí no meio do caminho. Você acha que se é que a gente pode falar assim de revolução, de evolução, isso mexeu muito com o universo masculino, essa questão se é que existe uma nova mulher, como é que está esse universo masculino e feminino, complementando um pouco essa resposta, inclusive, da Andréia. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Vamos retomar um pouquinho, né, já que sou professora de História, né, é claro que a gente tem hoje uma configuração de uma subjetividade da mulher diferenciada, né, do que era 30, 40 anos atrás. Vamos lembrar que... Vou dar um exemplo para você, não sei se você sabe disso da história de Poços de Caldas. O primeiro professor de Poços de Caldas era um homem, que era um farmacêutico, o mestre Sá. E ele tinha, né, como uma segunda profissão, a docência. Ele era professor. E como que funcionava a escola naquela época? Era uma sala na casa do professor. Então, ele era professor de meninos, as meninas não tinham professoras, e ele era professor e farmacêutico. O salário dele passou a ser tão baixo, tão baixo, tão baixo, que ele simplesmente fechou a porta da casa dele. Resultado, nenhum menino de Poços de Caldas tinha professor. E por que ele fez isso? Porque a docência passou a ser uma profissão de segunda classe. E quem foi ser professora? As mulheres ricas de Poços de Caldas, ou seja, portanto, aquelas que não precisavam do trabalho para sobreviver. Então, quando você vê a mulher hoje, logicamente que mudou muito, infelizmente, né? E aí você fala, né, nesse editorial seu, que a mulher está assumindo o seu lugar no mundo. Lugar nós temos, mas uma maioria de cuidadora, de filhos, de pais, mães, filhas, alunos, alunas, maridos. Então, esse lugar nós temos, mas o que nós precisamos não é assumir o nosso lugar, é assumir as rédeas da nossa vida. E esse é o grande desafio que nós encontramos agora no século XXI. Quantas de nós temos as rédeas das nossas vidas? Com os nossos desejos, nossos sentimentos, sem pensar no julgamento do outro, sem pensar no julgamento da outra. Quantas de nós conseguimos assumir as nossas vidas? O lugar está aqui, mas o problema agora é esse, né? O que fazer para sermos senhoras da nossa própria existência? E vocês acreditam que a mulher, hoje, ela realmente quer isso? Porque muitas vezes eu vejo um pouco, né, como homem, assim, a gente observa um pouco do discurso da mulher, mas na prática parece que isso não ocorre. Ou seja, existe um discurso que não, eu quero ter o meu espaço e tal, mas no final das contas a gente observa um pouco do comodismo da mulher em relação a continuar, entre aspas, a ser um pouco dependente do homem. Eu entendo isso como na verdade é um machismo construído, né? Quando a gente fez a página Moça, Você é Machista, foi com essa intenção, porque a gente via em outras páginas feministas comentários machistas vindo de mulheres, né? Tanto que no começo a página foi super criticada, assim, recebia muita crítica, né? Mas foi por isso, porque a gente começou a perceber que o machismo, na verdade, é uma construção social que afeta homens e mulheres, né? Você não nasce feminista e a gente, infelizmente, não nasce, não é criada com essa consciência, né, do que a Ana falou, do que é o que a Simone de Beauvoir falava lá em 1950, 40, né, a mulher realmente ocupou o seu lugar ou ela está no lugar que a sociedade reservou para ela, né, assim como o negro, ela ainda falava, né, é a mesma discussão. Então, desconstruir toda essa prática, né, olha os contos de fadas, olha o que a gente trabalha na escola, eu brigo com isso porque eu sou professora de criança pequena. A gente cria as meninas para casar, né, para achar o príncipe encantado. Então, né, os meninos, que faculdade você vai fazer? Vai ser engenheiro, médico, advogado? Raramente pergunta para uma menina, né? Pergunta, vai casar com quem? Quantos filhos você vai ter? Tá quebrando aos poucos, né? Mas acho que essa construção de uma criação, de uma educação machista e sexista é o que dificulta, inclusive, o trabalho da ocupação do lugar da mulher, né? Porque a gente não se sente, né,
de direito dessa posição, né? De ocupar Vocês acham que nós estamos ainda numa fase transitória entre aquilo que era e aquilo que está por vir a ser? William, a gente tem que pensar o seguinte, de qual mulher que a gente está falando, né? De quais mulheres, né? Nós não temos uma mulher, né? Nós temos muitas mulheres. Vamos pensar, na Primeira Guerra Mundial, os homens que acontecia na Europa, os homens saíram para a guerra, né? E aí quem que ia sustentar a casa? As mulheres. O que elas fizeram? Tiveram que sair para trabalhar, né? A pílula, o advento da pílula, né, na década de 60, para quais mulheres? As mulheres da Europa, e foi importantíssimo aquilo. Porque a partir do momento que ela passou a tomar a pílula, ela passou a controlar, né, a possibilidade dela de ter filhos ou não. Então, a gente não tem uma mulher, né, William? A gente tem várias mulheres, né, que assumem vários papéis. O que me parece que é muito importante a gente lembrar na sociedade que a gente vive é que a gente tem uma sociedade extremamente violenta, que é a sociedade brasileira, né? A violência é um peso da história nos nossos ombros. Vamos nos lembrar que nós tivemos quase 400 anos de escravidão. Quem é o escravo? O escravo, ele é um objeto. E como um objeto, eu posso fazer o quê? Eu posso rasgar esse objeto. Então, nós tivemos milhões de seres humanos que foram transformados em objetos. E através do quê? Da violência física. Principalmente quem? As mulheres escravas, que sofriam qual violência? A violência sexual, né? Então, o que nós temos? Nós temos essa herança dessa história. Então, quando você fala, nós estamos numa transição, né? Nós estamos numa transição que ela é demorada, mas ela é real. Quando você vê uma pessoa da minha idade, uma pessoa da idade da Andréia, retomando aquilo que eu falei, que assume seu lugar na sua própria existência, isso é muito diferente da geração da minha mãe hoje, que tem 70 anos, né? Poucas foram as mulheres que tiveram coragem de romper com essa violência, seja ela física, seja ela simbólica, etc. Hoje nós temos muitas mulheres que rompem com isso, mas muitas mulheres introjetam a lógica de quem comete a violência. Mas eu acho que aí a gente pode depois seguir nisso, né? Isso e como a gente falou logo na abertura do programa, esse caso que tomou conta da mídia, inclusive de todos nós, que é o caso da funcionária pública Andréa Araújo de Almeida, né, que há quase 2 semanas, né, ela foi vítima aí de uma violência doméstica ou não, está sendo apurado, mas eu queria no próximo bloco conversar exatamente sobre esse caso específico e a gente estender um pouco essa situação específica para generalizar aí a questão da violência contra a mulher. Não saia daí, já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.